Fala, queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, finalmente estamos de volta aqui à nossa aulinha de sempre, a nossa pré-aula maravilhosa, que deveria ser pré, certo? Não assista depois, assista antes. Então, um bom dia a você e um bom dia a todos que estão assistindo, certo? Primeiramente, eu venho aqui comunicar que é um prazer estar aqui com vocês e eu queria trazer o nosso complemento da apostila, o finalzinho dela, o que a gente dá aquele chute na bunda dela para ir embora, beleza? Então, galera, a gente vai terminar a parte do cálculo estequiométrico. A gente já viu o cálculo estequiométrico normal, certo? Sem alterações. A gente já tinha um passo a passo desde lá, lembra? Massa molar, ver o exercício e tudo mais, caso ele trabalhasse com volume, isso ficou lá para trás. Depois a gente viu o caso de pureza e impureza. Então, quando a gente tinha impurezas no reagente, isso determinava alguma coisa, isso mexia com o cálculo estequiométrico, certo? E da mesma forma acontecia o rendimento, certo? O rendimento de uma reação, ela também afeta no cálculo estequiométrico, beleza? E por último, a gente vai para o caso que eu considero um dos mais difíceis, mas não que ele seja tão difícil assim, beleza? É só um importante que tem que ter no comecinho, que você tem que dar uma atenção para que não dê problema lá no final, beleza? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre o cálculo estequiométrico e é o que a gente chama de caso excesso, caso de reagente em excesso. Lindos, como a gente sabe, a gente já viu isso, uma reação química ela funciona em proporções, certo? Proporções de número de mols, seja de reagente com reagente, de produto com produto, reagente formando produto, todo mundo tem que estar em harmonia, em proporção, beleza? E não é diferente no cálculo estequiométrico. Lembra quando a gente viu lá a lei de Proust, que tinha uma razão fixa? Quando a gente viu H2 mais O2, a razão era 1/8? Se você não lembra, volta um pouquinho lá naquela aula e dá uma olhada. Ou seja, as massas, elas sempre reagiam em proporção. Só que, professor, o que acontece se não tiver em proporção? Aí dá um BO. Por quê? Porque se a proporção tem que ser seguida e eles não estão em proporção, alguém vai ter que sobrar, certo? Alguém vai ter que ser consumido completamente e um deles vai ter que sobrar. Quer um exemplo mais claro? Olha aqui, ó. Eu tenho minha reação química, olha que bonito. Eu tenho um par de pão de hambúrguer, certo? E um hambúrguer. Se eu juntar esses dois, eu formo um sanduíche completo. Eu formo um sanduíche. Estamos combinados? Então, um par, um pão, um hambúrguer, forma um sanduíche. Galera, o que acontece se eu tenho a proporção que é de 1 para 1 formando 1? Se eu aumentar para 2 pares de pão de hambúrguer, só que eu continuar com um hambúrguer só. E aí, eu tenho a formação de um sanduíche. Professor, não era para se adequar? Galera, só vai se adequar de dobrar todo mundo se eu colocar. Se eu fritar 2 hambúrgueres aqui, eu igualo a proporção. Era 1 para 1, agora 2 para 2, que eu posso simplificar e falar que é 1 para 1. Beleza? Só que eu não quero. Eu não vou fritar outro hambúrguer. É um que eu tenho. Professor, eu não posso cortar no meio aqui e dividir meio hambúrguer para cada um? Não. Você tem que formar um sanduíche completo. Esse é o seu produto. Beleza? Então a gente tem que começar a tomar um cuidado maior. Por quê? Se eu tenho 2 pares de pão e eu tenho um hambúrguer só e meu produto é formar um sanduíche com um hambúrguer completo ali dentro, eu posso colocar esse hambúrguer nesse sanduíche. E aí eu formo um sanduíche. E o outro par de pão, ele sobra. Beleza? Ele sobra. Então a gente pode falar que por ele estar em maior quantidade do que determina a proporção, a gente pode afirmar que ele é um reagente em excesso. Certo? Ele está em excesso. A reação vai acontecer e no final vai sobrar esse reagente. Beleza? Vai sobrar uma quantidade dele. Correto? Agora, tem um hambúrguer que ele tinha um e formava um sanduíche. Aqui, quando ele tinha um, eu podia aumentar a quantidade do excesso, que ele continuava formando um sanduíche. Quando a gente tem um reagente que ele limita a quantidade de produto formado, porque um está em excesso e ele vai acontecer a reação até ele acabar, eu usei um hambúrguer, acabou esse reagente, eu não tenho o que fazer com o outro pão, porque eu não formo outro sanduíche. Então, se acaba esse, acaba a reação, acaba a formação de produto. Ele limita a formação de produto, ele limita até onde minha reação vai acontecer. E aí a gente tem o nosso reagente, e isso é importante, limitante. Então a gente tem nosso reagente
em excesso e nosso reagente limitante. Reagente em excesso é o reagente que vai sobrar, que a reação acaba e tem ainda aquele reagente para reagir. Só que qual é o detalhe? Existe o reagente limitante, que é aquele cara que não tem mais para reagir, que a reação acontece até o seu consumo completo, beleza? Ele vai acabar antes que o excesso. E aí quando ele acaba, a reação para a formação de produto, esse sobra e esse acabou e parou o processo, porque não tem como eu continuar a reação só com um dos reagentes. Beleza? É muito importante a gente ter esse conceito de excesso e limitante, certo, galera? Então, excesso é o reagente que tem maior do que a proporção. Professor, que proporção? Tanto de massa quanto de número de mols. A gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Ilimitante, tanto em massa quanto número de mols. A gente vai ver a partir de uma reação. Mas não adianta eu aumentar a quantidade de um reagente achando que vai dar bom, certo? Se ele não tiver em proporção, o que eu não aumentei, ele vai barrar. E basicamente o que eu coloquei a mais vai sobrar. Eu vou reagir esse com esse e formar um sanduíche e esse vai sobrar. Beleza? Então não adiantou de nada eu colocar mais. Tem que estar proporcional. Se não tiver, tem excesso e tem limitante. Mas, professor, esse aqui é o tópico, é um sanduíche, tudo mais. Como que isso vem numa reação? Bom, tem um jeito de você descobrir muito claramente numa reação química se ela é do tipo excesso limitante, se ela é desse caso que tem alguém sobrando. Como? Galera, serão dadas as massas de 2 ou mais reagentes. Então, geralmente, num cálculo estequiométrico, é só a gente lembrar. A gente fazia a massa molar, pegava a massa que o exercício me dava, certo? E pegava a massa que ele queria, certo? O exercício me pedia para calcular alguma coisa e eu colocava o X, mas ele me dava sempre uma massa de reagente, certo? Uma massa é para calcular a massa do outro reagente que reagia, a massa de algum produto formado, beleza? Aqui ele vai me dar a massa de todos os reagentes ou de 2 reagentes. Galera, 2 reagentes para ele me dar a massa e pedir alguma coisa lá no final, então ele vai, por exemplo, A mais B dando C, e ele dá a massa de A e B que reagiu. Ele pode até se alegar e falar assim, não, eu vou te dar a massa em proporção já. Olha que bonitinho. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai te dar a massa para mostrar que um está em excesso e um é limitante, certo? Não vai estar em proporção. Toma cuidado com isso. Não ache que o exercício é generoso com você. Beleza? Então você vai olhar e vai falar assim, pô, ele tá me dando massa de 2 reagentes? Não, isso aqui tá errado. Muito provavelmente isso aqui tem caso de excesso. Tem alguém que vai sobrar. Professor, qual que é o problema de sobrar? Filho, pensa uma coisinha. Se a gente pega aqui e a gente tem um pão formando um sanduíche. Quando eu dobro o número de pães, eu deveria dobrar o número de sanduíches, certo? Segundo o excesso. Só que se eu fizer a conta com o excesso, dobrar aqui e dobrar aqui, isso aqui vai dar errado. Por quê? Porque eu tenho a formação ainda assim de um sanduíche. Então o que é importante? A conta a gente sempre faz com esse cara aqui, ó. A conta sempre acontece com o limitante. Quando a gente descobre quem é o excesso e quem é o limitante, a gente só faz o cálculo estequiométrico daí para frente com o reagente limitante. É ele que vai reagir por inteiro, é ele que importa pra gente em uma reação. Beleza? Então a gente vai pensar, pô, um hambúrguer forma um sanduíche, um hambúrguer continua formando um sanduíche, certo? É simples. Então a gente sempre trata pelo limitante. Por isso que é tão importante a gente saber quem é o excesso, quem é o limitante. Certo? Dúvidas? Acredito que não. E lembre que qualquer dúvida você pode mandar no meu Zip Zop, beleza? Lindos! Então, você tem que desconfiar quando aparecer massa de reagente a mais, certo? Não só de 1, como de 2, 3, geralmente 2. Então, geralmente aparece a massa de 2 reagentes, você vai desconfiar. Beleza? Então, desconfie. E como que eu faço? Para saber quem é excesso e quem é limitante, eu preciso analisar ou eu calculo o número de mols, certo? Ou eu calculo o número de mols, ou eu faço a regra do tapa. Regra do tapa. E eu vou te explicar como que funciona esse número de mols, a regra do tapa. Dá uma olhadinha nesse exemplo, vem. Então, fofos, presta atenção nesse exemplo que ele é importante. Aprende a fazer isso aqui. Fechado? Diz o seguinte, 40 gramas de NaOH reagem com 98 gramas de ácido sulfúrico de H2SO4. Quanto do sal Na2SO4, sulfato de sódio, é formado? Certo? E aí ele está perguntando para você quanto de massa é formado do Na2SO4 segundo essa reação.
Perceba que o H2SO4 e o NaOH são os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Primeira coisa, você tem que ver se a reação está balanceada. Primeira coisa. Então, ó, Na2, aqui só tem 1. Então, para balancear, eu preciso chegar e colocar o 2 aqui. 2NaOH. Bom, SO4 está igual, aqui tem H2O. Aqui eu tenho 2 Os e 2 Hs, mais H2 daqui. Eu só preciso colocar um 2 aqui. Balanceamento a gente já viu faz um tempinho, qualquer coisa volta lá para relembrar. Fechado? Então só o balanceamento. Isso também é uma reação ácido-base, que se vocês não viram ainda, vocês vão ver, certo? De um ácido com uma base, literalmente, certo? Agora presta atenção. Ele fala que reage 40 gramas de NaOH, que é um reagente, e 98 gramas de H2SO4, que é outro reagente. Galera, massa de dois reagentes pedindo a massa de um produto, tem que desconfiar. Tem que desconfiar porque, se fosse um cálculo estequiométrico normal, galera, a gente colocaria massa, massa que ele me deu e acharia o resultado. Só que qual o detalhe? Se ele fosse bonzinho, eu ia poder fazer isso aqui também e fazer a prova real. Eu ia fazer pela massa de H2SO4, acharia. Pela massa de NaOH, eu acharia. Então eu confirmaria o meu resultado. E ele não é bonzinho assim. Então muito provavelmente, ou H2SO4 ou NaOH, algum deles está em excesso. E aí a gente tem que descobrir quem está em excesso. Eu falei para você que tinha duas maneiras. A primeira, encontrando o número de mols. Chiro, como que eu faço para achar o número de mols mesmo? Ó, número de mols é a massa sobre a massa molar. Beleza? Não esquece que a massa molar não entra o número do coeficiente da reação. Beleza? Isso aqui, galera, é de uma substância. Aqui é a substância reagindo. Então não entra esse coeficiente, não entra o número de mols na conta. Beleza? Não entra, toma cuidado. E aí, galera, ó, presta atenção. Vou calcular o número de mols para o ácido, que é o H2SO4. H2SO4 eu tenho 98 gramas dele. 98 dividido massa molar do H2SO4, 98. Então eu tenho 1 mol dele. 1 mol dele. Beleza? Agora, vou calcular embaixo para a base, certo? Ou para o NaOH, como você quiser chamar. O NaOH eu tenho 40 gramas. Bom, 40 gramas dividido por massa molar do NaOH, 40 gramas. E eu tenho também 1 mol. Então eu tenho 1 mol de H2SO4 e 1 mol de NaOH. Então calculei o número de mols pela fórmula, certo? Massa sobre massa molar. O que eu faço agora? Eu vou comparar. Lindos, lembra que no balanceamento, o que tem aqui quando não tem nada é 1, certo? E esse 1 e esse 2 são proporções que interessam para a gente de número de mols, beleza? Então a gente vai ver que sempre a proporção é de 1 de H2SO4 para 2 NaOH, sempre. Quando a gente calcula isso aqui, tem que se manter. E aí a gente consegue achar quem está em excesso e quem não está. Presta atenção numa coisinha, ó. Se eu pegar a proporção, é sempre de 1 mol desse para 2 mols do NaOH. Se eu pegar, por exemplo, o H2SO4 tem 1 mol dele, com quanto ele deveria reagir de NaOH? Bom, se é 1 para 2 e eu tenho 1, deveria ter para reagir 2 mols de NaOH. Só que daí o que eu faço? Eu olho, galera, ó, eu tenho 2 mols de NaOH, eu tenho 1 mol de NaOH. Então se 1 reage com 2 e eu tenho 1 de H2SO4, ele deveria reagir com 2 de NaOH, mas eu não tenho 2 de NaOH. Então se o meu resultado dá acima do que eu realmente tenho, o cara que deu acima, ele é o limitante. Ou seja, galera, se deveria ter 2, mas tem 1, ele só vai reagir até bater 1. Até bater 1 mol. Bater 1 mol, ele vai parar a reação porque vai acabar a quantidade dele.
certo? E aí, se esse cara é o limitante, obrigatoriamente o ácido ele está em excesso, beleza? Então, se ele é o limitante, esse cara está em excesso. Fechado? Então, eu escolho um número de mols para jogar na minha proporção. E a minha proporção é sempre aqui, ó, do meu balanceamento. Meu balanceamento é proporção de número de mol. Beleza? Então calculo o número de mol, escolho um e jogo na proporção e vou interpretar o resultado. Se ele der maior do que o que eu realmente tenho, esse cara é o limitante. Beleza? Porque ele deveria ter isso para reagir, mas ele tem menos, então ele não vai, ele vai delimitar a minha reação. Presta atenção noutra coisinha. Eu podia ter feito com NaOH, ó. Eu podia ter, só para você ter de outra maneira, outra perspectiva. Eu podia ter escolhido esse aqui, ó. 1 reage com 2, do NaOH eu tenho 1 mol. E isso vai reagir X do H2SO4. Quando eu faço essa multiplicação em cruz, galera, esse X, ele dá meio mol. E presta atenção, 1 reage com 2, mas eu quero reagir 1 mol desse cara só. 1 reage com 2, se eu quero 1 aqui, aqui é meio. Meio reage com 1. Só que qual o detalhe? Qual que é a interpretação? Quanto que eu tenho de H2SO4? Eu tenho 1. Mas eu preciso de meio. Então se o resultado der menor do que eu tenho, significa que eu preciso de menos do que eu tenho. Então eu tenho mais do que eu deveria. Então eu posso falar que se o resultado der menor e eu tiver mais do que eu deveria, significa que esse cara está em excesso. E claro que ele está em excesso, a gente calculou anteriormente e ele já estava em excesso. Então isso só tem que confirmar. E se esse cara está em excesso, esse cara é o limitante. Beleza? Excesso e limitante. Então você pode escolher qualquer um para fazer, para comparar com a proporção de mols, certo? O que você tem que lembrar apenas, galera? Que se o resultado que você encontrou na conta, ele der menor, se ele der menor do que o resultado que você realmente tem, que você calculou pela fórmula, significa que ele precisa de menos para reagir. Ele precisa de menos para reagir, certo? Então se ele tem mais do que o que ele precisa, ele está em excesso, vai sobrar esse a mais, certo? Agora, se meu resultado da conta der maior do que realmente ele tem, que nem tinha dado 2 mols aqui e eu só tinha 1, se ele der maior, significa que eu precisaria para reagir com tudo 2 mols. Mas se eu só tenho 1, eu não vou reagir com 2, eu vou reagir com 1 que eu tenho. E eu vou limitar a minha reação, beleza? E aí eu tenho o reagente limitante. Então, guarda na sua cabecinha. Primeiro, eu faço essa parte da continha, vejo quanto realmente tem, e aí eu vou para escolher. Eu escolho um dos dois que eu achei e vou ver o quanto formaria ou quanto reagiria do outro cara, certo? Quanto reagiria do outro cara. E aí eu vou interpretar o meu resultado. Se ele der menor do que o que eu realmente tenho, se ele der menor do que o que eu realmente tenho, ele vai estar em excesso, porque significa que eu tenho que reagir só com isso, mas eu tenho mais que isso, excesso. Se de repente o resultado der maior, significa que eu deveria ter tudo isso para reagir, mas eu tenho menos, então eu vou reagir com menos porque é o limitante. Fechado? Beleza? Tá. Então presta atenção que tem a segunda forma, essa foi a primeira, certo? Então eu descobri que o H2SO4 ele é o excesso e eu descobri que o NaOH é o limitante. Vou mostrar o segundo pela regra do tapa, beleza? É bem parecida, presta atenção. Presta atenção então, galera, ó. Segundo jeito de eu achar quem está em excesso e quem é o limitante, que é o que importa para a gente. Por quê? Porque a conta tem que ser feita com o limitante. Então, ó, segunda é a regra do tapa. Como que eu faço a regra do tapa? Eu vou fazer, galera, o cálculo estequiométrico normal, beleza? Normal. Então, presta atenção. Primeira linha, ela é nossa. A gente vai colocar as massas molares. Só que eu esqueço o produto ainda. Eu quero saber quem é o limitante e quem é o excesso. Então eu vou colocar massa molar do H2SO4, que vale 98 vezes 1, certo? Lembra que o número de mols cai aqui embaixo. NaOH, 40 gramas, vezes 2, que cai aqui embaixo.
Beleza? Não esquece. Beleza, primeiro passo, colocar as massas molares. Segundo passo, lindos, lembra que eu tinha que ir para a segunda linha, que eu tinha que ver o que o exercício me dava. 40 e 98. Então, ó, 98 de H2SO4 e 40 de NaOH. Lindos, aqui eu não teria nada para calcular, porque eu deveria ter um X em algum desses dois lados. Só que presta atenção, aí entra a regra do tapa. Você escolhe um e tapa. Beleza? Escolheu, tapou. Tapei. Aqui, aonde eu tampei, eu vou colocar o X. Mas lembra, ó, eu vou calcular esse X. Mas lembra que ele tem 40 gramas, que é o valor que a gente vai comparar lá no final, ó, 40 gramas de NaOH. Mas a gente vai calcular ele. O que a gente está fazendo aqui, galera? A gente vai ver 98 gramas de H2SO4 reage com quanto proporcionalmente de NaOH. E aí a gente vai comparar o resultado igualzinho a gente fez com o número de mols. Presta atenção, 98 vezes X, 98 vezes 2 vezes 40. Só para constar, 98 e 98 corta, 2 vezes 40. Esse X, ele vai dar 80 gramas de NaOH. Então, na regra do tapa, você faz o cálculo estequiométrico normal com os dois reagentes. Só que você escolhe um e tapa. Beleza? Tapa nele. O resultado, olha, interpreta comigo, presta atenção. Eu tenho 98 gramas de H2SO4 que deveria reagir em proporção com 80 gramas de NaOH. Só que quanto que eu tenho de verdade? Eu tenho 40. Eu tenho menos do que eu deveria ter. Se eu tenho menos do que eu deveria ter, se meu resultado é maior do que quanto eu realmente tenho, significa que esse cara é o limitante. E a gente já tinha chegado a essa conclusão pelo número de mols. Esse cara é o limitante. Chiro, por quê de novo? Porque eu estou achando o quanto ele deveria ter e ele tem menos. Então ele limita até 40 gramas essa reação. Beleza? Então meu resultado deu maior do que eu realmente tenho, ele é o limitante. Chiro, vamos lá. Eu sei quem é o limitante, mas eu quero ver a regra do tapa do outro lado. Vamos fazer a regra do tapa do outro lado, então? Ó, apaguei aqui. Aqui tinham 40 gramas. Deixa eu apagar aqui para você não ficar triste aqui depois, ó. 98, só vou fazer a regra do tapa do outro lado, ó. 98, 98, 40. Então esqueci aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, fazer a regra do tapa aqui, ó. Pum, tapa. Tapei, bota o X. Botou o X. Lembrando que tem 98 gramas. Faz a regra de 3 agora, ó. Multiplica em cruz isso aqui. Só que antes, não vai ser juvenil, filho. Simplifica aqui, ó. 40, 40. Fica 2x igual a 98. 98 sobre 2, ó. X igual a 98 sobre 2, isso aqui é igual a 49 gramas de H2SO4. Então, olha a outra interpretação. Com 40 gramas de NaOH, eu preciso, para reagir completamente e em proporção, de 49 gramas de H2SO4. Só que eu tenho 49 ou eu tenho mais que 49? Eu deveria precisar só de 49, mas eu tenho 98 para reagir. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Se eu tenho mais do que eu preciso, se o quanto eu preciso é um valor menor do que o que eu realmente tenho, isso aqui nos confirma que o H2SO4 ele é o excesso. E a gente já tinha visto isso. Então a gente tem as seguintes formas de ver quem é o excesso e quem é o limitante. Pelo número de mols, pela regra do tapa só na massa. Fechado? Descobri quem que é o reagente limitante. Pô, descobri, legal. Agora eu apago isso aqui, ó. Apago o que tem sobre o excesso, ó. Apago do excesso,
Apago tudo que tem do excesso. Paguei, ó. E aí, o que eu faço? Deixo só o do limitante, que é com ele que eu faço a conta. Deixo 40 certinho aqui, ó. 2 vezes a massa molar, que é 40. 40, que é o quanto eu tenho, o exercício me deu. E eu quero saber de Na2SO4. Para isso, eu vou calcular a massa molar dele. Então lembra que aqui em cima é 1, esse 1 cai aqui. 1 vezes 132 de massa molar e 40x. E aí, lindos, faz a regra de 3, multiplica em cruz. Não quer simplificar, vai fazendo conta, mas simplifica aqui, ó, 40 com 40, fica 1 e 1. Eu tenho 1 vezes 132, dá 132. 2 vezes x, 2x. E aí eu tenho 132 igual a 2x, passo 2 dividindo, 132 sobre 2, isso aqui dá 66 gramas de Na2SO4. Lindos, e aí se acabou o seu exercício. Qual que é o problema? Se você tivesse feito a conta com um cara que está em excesso, com o H2SO4, o que ia acontecer? Presta atenção. Se você faz com esse cara aqui, o resultado ia dar o dobro. Só que quando você olha o quanto realmente formou, são 66 gramas. Por quê? Porque o limitante limita a formação desse produto. Se fosse pelo excesso, formaria o dobro. Mas como acabou o NaOH na metade desse cara, porque ele está em excesso, como acabou esse aqui, o produto para e forma 66 gramas apenas. Ele só forma até acabar o limitante. Por isso ele limita a formação do produto. Por isso ele limita a minha reação. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro para você, filho. Desculpa essa pré-aula um pouquinho mais longa, certo? É que esse aqui é um pouquinho mais complicado. Eu quero que vocês entendam de todas as formas que isso é um exercício que o pessoal erra bastante lá na frente no vestibular. Mas presta atenção, não tem motivo, é uma regra. Você viu que tem 2 ou mais reagentes? Você sabe que é isso aqui, certo? Que tem a massa de 2 ou mais reagentes, você sabe que é isso aqui. E aí você faz ou a regra do tapa com a massa, ou cálculo do número de mols, e o resto é normal, é o cálculo estequiométrico normal. Achei o limitante, uso ele e faço normal. Fechado? Lindos, por hoje é isso. Um beijo no seu coração, até a aula daqui a pouco e até semana que vem. Fui!